Olá! Hoje a nossa missão é bem direta. Vamos dominar duas das políticas educacionais mais importantes que podem aparecer no concurso da Alero. Estou falando do Plano Nacional de Educação, o PNE, e da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Para isso, a gente vai mergulhar fundo na análise estratégica do professor Lessa e decifrar o que realmente importa para a prova. E vale reforçar que toda a nossa análise, todo o nosso bate-papo de hoje vem direto desta fonte aqui. Estamos usando o material do professor Marcelo Lessa, que é, sem dúvida, uma referência fundamental para quem está se preparando para encarar a banca FGV. É basicamente o nosso guia estratégico para aprovação. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso plano de voo. A gente começa com a missão, depois mergulha de cabeça no PNE e na BNCC. Em seguida, vamos testar o conhecimento com questões reais, fazer aquela revisão de ouro para fixar tudo e, por fim, fechar com uma mensagem do próprio autor do material. Vamos nessa? Ok, vamos ao nosso primeiro alvo, o Plano Nacional de Educação, o famoso PNE. É importante pensar nele como a espinha dorsal de todo o planejamento da educação no Brasil por uma década inteira, tudo definido pela Lei 13.005, lá de 2014. E olha só, logo de cara, o primeiro ponto crucial, que é uma armadilha clássica da FGV. O PNE é uma política de Estado e não uma política de governo. Mas o que isso significa na prática? Significa que ele tem validade de 10 anos, é um plano decenal e tem que ser seguido não importa quem esteja no poder. É um compromisso da nação, entende? Não de um governo específico ou de um partido. A banca adora, mas adora mesmo trocar esses termos para pegar a gente desatenta. Estas aqui são as grandes missões do PNE, as diretrizes estratégicas dele. Não é só sobre construir mais escolas, não. A meta é bem mais ambiciosa. É erradicar o analfabetismo, universalizar o acesso, melhorar a qualidade do ensino e, um ponto fundamental, promover uma gestão democrática. Cada uma dessas diretrizes vai se desdobrar nas 20 metas do plano. Agora, um número que precisa ficar gravado na mente: 10%. É isso aí. A meta 20 do PNE estabelece que o investimento público em educação tem que ser ampliado para atingir no mínimo 10% do produto interno bruto, o nosso PIB, no final do decênio. Esse número é um alvo mais do que frequente em questões de prova. Tem que memorizar. Certo. E quem é que fiscaliza para ver se tudo isso está sendo cumprido? São essas 4 instâncias aqui. E, atenção, acende o alerta de novo. Outra pegadinha muito comum. As provas vão tentar incluir o Tribunal de Contas da União, o TCU, nessa lista. O TCU, claro, fiscaliza o dinheiro, controle financeiro externo, mas o monitoramento pedagógico das metas do PNE é responsabilidade destes 4 órgãos listados lá no artigo 5º da lei. Não pode confundir. Beleza, missão PNE compreendida. Agora vamos para o nosso segundo documento estratégico, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Se a gente pensar no PNE como o plano de voo de longo prazo, a BNCC é um mapa detalhado que define o que todo aluno da educação básica tem o direito de aprender durante essa jornada. Esse slide aqui é fundamental, é um verdadeiro desarmador de armadilhas da FGV sobre a BNCC. Primeiro ponto, ela é normativa, ou seja, obrigatória para escolas públicas e privadas. Segundo, ela não é o currículo, ela é a referência para que estados e municípios criem seus currículos. E terceiro, e muito importante, o termo correto é aprendizagens essenciais e não conteúdos mínimos. A banca ama esses detalhes. O coração da BNCC está todo contido nesta palavra: competência. A ideia aqui é ir muito além daquela decoreba antiga. O foco é na capacidade de usar o conhecimento, as habilidades e os valores para resolver problemas do mundo real. É o saber fazer, o saber ser e o saber conviver, tudo junto. E essa definição é exatamente a que pode aparecer na prova. E quantas são as competências gerais que precisam ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica? 10, exatamente. Assim como os 10% do PNE, este é outro número-chave para a gente guardar. É muito importante ter uma ideia do que elas representam, como, por exemplo, a cultura digital e o trabalho e projeto de vida, que são temas super atuais. Na educação infantil, a BNCC inova completamente. Pode esquecer aquela ideia de disciplinas tradicionais, como português e matemática. A estrutura é toda baseada em 2 eixos, 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência. O foco total é no desenvolvimento integral da criança, através do brincar e da interação,
e não em conteúdos divididos em caixinhas. Muito bem, agora é aquela hora de colocar a teoria em prática. Vamos ver como a FGV realmente cobra esses conceitos numa simulação de combate, com questões baseadas em provas que já aconteceram. Certo, primeira questão na tela. Ela testa diretamente o conhecimento sobre a estrutura de monitoramento do PNE. A palavra-chave aqui que muda tudo é exceto, ou seja, qual desses órgãos não faz parte da lista oficial? E a resposta correta é a letra D, o Tribunal de Contas da União. Como a gente previu, a banca tenta inserir o TCU na lista. A análise do professor Lessa é cirúrgica. O TCU cuida do dinheiro, mas o acompanhamento pedagógico das metas é tarefa daquelas outras 4 instâncias. Uma armadilha clássica que acabamos de desarmar. Próxima questão. Essa vai direto no coração da BNCC, testando uma definição fundamental que a gente viu há pouco. O que é essa mobilização de saberes para resolver problemas? Como se chama isso? A resposta correta é a letra C, competência. E isso ilustra de forma brilhante como o FGV cobra esses conceitos. Muitas vezes, a questão é a própria definição literal do documento. Quem estudou o conceito, acerta. Quem só passou o olho por cima, acaba caindo num distrator como habilidade ou currículo. Missão cumprida no nosso campo de treinamento. Agora, para consolidar todo esse conhecimento, vamos para a nossa revisão final, o resumo de ouro, com aqueles pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Primeiro ponto para nunca mais errar. PNE é política de Estado, com validade de 10 anos, suprapartidária. Segundo ponto, a BNCC é a referência obrigatória, normativa. Ela não é o currículo pronto e acabado. E os números mágicos para fechar: 10% do PIB para o financiamento da educação no PNE e 10 competências gerais na BNCC. E para encerrar nossa análise de hoje com chave de ouro, nada melhor do que ouvir as palavras finais do próprio mestre, o professor Lessa. Uma mensagem que mistura a estratégia e motivação. Que analogia poderosa, não é? O PNE com uma visão de futuro, a BNCC como um mapa para chegar lá. Entender esses dois documentos não é só decorar leis para uma prova, é compreender o projeto de construção da educação no nosso país. E os pontos-chave para a FGV são exatamente estes que ele destacou. E assim a gente conclui a nossa análise estratégica de hoje. Todo esse conteúdo foi extraído do material do projeto Alero Turbo do professor Marcelo Lessa. A dica é continuar estudando com foco e estratégia. Até a próxima!